Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e te agradeço muito a companhia mais uma vez. E nessa semana vamos falar sobre cigarros eletrônicos, também conhecidos como vapes ou pods. Recentemente, a Anvisa manteve a proibição da comercialização, importação e propaganda de todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumo aqui no Brasil. Isso porque o aroma, o sabor, o formato desses cigarros eletrônicos podem até ser diferentes dos convencionais, mas os riscos à saúde também são enormes. E para a gente falar mais sobre esse tema que é tão importante, nós recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan o Dr. Mauro Gomes, pneumologista e membro da Comissão de Infecções da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a quem agradeço muito a presença. Dr. Mauro, bem-vindo. Obrigado, Lívia, pelo convite. É sempre um prazer voltar aqui à Jovem Pan. E vamos receber também o Dr. Felipe José Fernandes Coimbra, que é cirurgião oncológico e diretor da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Dr. Felipe, bem-vindo também. Muito obrigado, Lívia. É sempre um prazer estar aqui e realmente é um tema muito importante que a gente faz questão de representar a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Teremos aí 30 minutos pela frente para falar sobre isso. Eu quero começar com uns dados, pode ser? Para deixar muito bem informada a nossa audiência. Uma pesquisa com dados do ano passado do IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, mostra que quase 3 milhões, 2,9 milhões de pessoas consomem vapes no país. O número é 5 vezes maior do que o divulgado na pesquisa feita no ano anterior, quando 2,2 milhões de brasileiros afirmaram consumir os dispositivos. Dados do IBGE mostram também que adolescentes de 13 a 17 anos estão consumindo mais cigarros eletrônicos. Cerca de 18% dos alunos de escolas particulares já experimentaram vapes. E aí, esses dados, pelo menos na minha concepção, são assustadores. A gente está falando de jovens que com 13 anos de idade já estão consumindo cigarros eletrônicos. Por que ele é tão presente nessa faixa etária, doutor? Esses dados são realmente assustadores, Lívia. E, veja, eu participei do Congresso americano há 2 anos atrás já. A preocupação deles lá era o consumo de cigarros eletrônicos, inclusive com maconha, de crianças de 7 a 10 anos. Então, eles vêm... De 7 a 10 anos? De 7 a 10 anos. Vem reduzindo essa faixa etária de experimentação, que é onde o adolescente está descobrindo a vida, uma forma até de se rebelar contra os pais, utilizam o cigarro como os adolescentes do passado utilizavam o cigarro convencional. Todos nós sabemos que o cigarro convencional hoje está condenado, né? Os malefícios são muito conhecidos, as restrições são muito grandes. Então, a própria indústria do tabaco tem encontrado maneiras de voltar com o tabagismo, de promover a dependência entre, especialmente, a população mais jovem, que é onde vai consumir por mais tempo esse produto, de outras maneiras mais atraentes, com dispositivos coloridos, modernos, charmosos, que atraem com aroma semelhante ao que, vejam, nos anos 50 era charme fumar o cigarro convencional. Se viu aqueles filmes de Hollywood, era Clark Gable, sim, Rita Hayworth, fumando de maneira... Era chique, exatamente. Sofisticado. Isso virou hoje... quase que proscrito na sociedade. O pessoal restringe muito. Então, eles estão voltando com uma outra roupagem, a maneira de se instituir novamente essa dependência nos jovens, com essa forma mais moderna, diferente, divertida, e as pessoas acabam aderindo a isso, não percebendo que estão novamente voltando a se viciar e com formas de nicotina, inclusive, com poder viciante maior que da nicotina convencional. A pessoa que se vicia no cigarro eletrônico, ela consome mais nicotina e tem mais dificuldades depois para deixar a dependência. Além dessa questão da nicotina e além do fato de ser eletrônico, existe também uma preocupação, doutor Felipe, em relação às substâncias e dosagens que estão nos cigarros eletrônicos. Pouco se sabe sobre isso, né? Daí, mais um motivo de preocupação. Exatamente. Isso é uma epidemia, na verdade, que vem contra tudo que tem sido feito, né, ao longo dos últimos 30 anos ou mais, no controle ao tabagismo do Brasil, que realmente é um dos principais fatores de risco evitáveis.
é um dos poucos fatores que a gente pode evitar um câncer, um infarto, um AVC, né? E ele realmente vem com essa nova roupagem, com sabores, com cores, como, né, o Dr. Mauro já falou, e que traz a possibilidade também de um consumo mais rápido, com uma dose muitas vezes que não são controladas de nicotina, que podem ser muito maiores, até 20 vezes maiores, por exemplo, do que um cigarro comum, e com substâncias tóxicas que podem trazer problemas agudos, mas também aumento de risco para várias outras doenças, né? E vale lembrar aqui também que uma das principais formas de evitar doenças hoje em dia e prevenção é realmente evitar esses fatores, que a gente sabe que lá na frente vão causar doenças, né? Então é a promoção da saúde. E esse pode ser um hábito realmente que promove ao longo prazo doenças. Então a gente tem que realmente intervir precocemente. A gente relembra bastante que em torno do final da década de 80, cerca de 35% da população brasileira era tabagista. E hoje, ao longo de 30 anos de campanha e uma série de fatores, né, que ajudaram nisso e políticas públicas, a gente chega a um nível de 12%. Então, justamente, quando há essa queda, há uma nova, vamos dizer assim, tentativa de tentar, de trazer mais pessoas para esse nicho de tabagismo e, com isso, aumento de risco de uma série de doenças para frente. Lá no finalzinho, rapidinho, doutor, da década de 1980, as campanhas que se iniciaram lá deram muito certo, né? Exatamente. Pelos índices que o senhor trouxe agora para a gente. Pois não, doutor? Aproveitando o gancho que o Felipe comentou, as gerações antigas de cigarro eletrônico, elas tinham uma formulação de nicotina que era muito irritante da garganta. Hoje, com as novas formulações, eles tiraram esse fator irritativo e por isso que as pessoas têm aderido mais ao cigarro eletrônico, além dos aromas, dos saborizantes e mais confortáveis. E a formulação da nicotina é diferente para dar mais poder de vício. E o que acontece? Um cigarro eletrônico hoje de última geração, a quantidade de nicotina que tem ali dentro, que é consumida em torno de 4 dias, num consumo tradicional, entre aspas, do adolescente ou do adulto, equivale a fumar 2 maços e meio de cigarro por dia, para você ter uma noção de quanto a pessoa está fumando a mais do que fumaria tradicionalmente com cigarro convencional. Pelas primeiras respostas de ambos, eu consigo entender que, para efeitos de comparação, o cigarro eletrônico é potencialmente mais nocivo do que o cigarro convencional. Ou estou errada, doutor Mauro, para começar? Ambos são nocivos. Partimos desse princípio que ambos são nocivos. Quando se inventou o cigarro eletrônico, por volta dos anos 2000, no início dos anos 2000, era com a ideia de que a pessoa abandonasse o convencional e servisse como uma forma de tratamento do cigarro tradicional, mudando para o eletrônico. Isso se viu que absolutamente não existe, e pelo contrário, a pessoa se torna mais dependente e acaba se introduzindo no cigarro convencional, inclusive por meio do eletrônico. Em termos de danos, o cigarro convencional são muito bem conhecidos os danos. A gente já conhece há mais de 50 anos os malefícios, desde bronquite crônica, enfisema pulmonar, até o máximo que é o câncer de pulmão. O cigarro eletrônico tem pouco tempo de utilização. Nós não temos ainda 50 anos de consumo para saber os danos que vão acontecer em 50 anos. Mas o que já se sabe hoje é que os mesmos danos do cigarro convencional, como bronquite crônica, possibilidade do enfisema pulmonar, do câncer de pulmão, isso acontece com o cigarro eletrônico. E o pior, o cigarro eletrônico tem o potencial de levar a lesões pulmonares até mais precocemente do que o cigarro convencional nos indivíduos jovens. Houve uma epidemia de uma doença nova, que é uma doença causada exclusivamente pelo cigarro eletrônico, que é o EVALI, que levou à morte de alguns adolescentes nos Estados Unidos, uma epidemia um pouco antes do início da pandemia, e que é uma doença muito grave e fatal, que leva os jovens para UTI, para respirador, e quando se curam, vão precisar de transplante de pulmão. Então, são danos muito ruins, porque não é só a nicotina que está ali dentro. Alegam-se, mas não tem o alcatrão, não tem outras substâncias que tem no cigarro convencional. Isso é verdade. Não tem o alcatrão, não libera monóxido de carbono, como libera o cigarro convencional, mas tem derivados de metais pesados, que são consequências da queima do filamento para poder aquecer um álcool que está ali dentro, que é o propileno glicol, que quando ele é ingerido, que ele está presente na indústria alimentícia, não é
danoso ao nosso corpo, mas quando ele é aquecido a temperaturas altas para formar o vapor que a pessoa inala, que na verdade não é um vapor, é um spray de partículas ultrafinas que entram no interior do pulmão. É errada essa ideia de que estou vaporizando, é um vapor d'água, não é. É um spray de derivados do propileno glicol, que é altamente cancerígeno. Quando ele se aquece, ele forma o formaldeído, que ele é cancerígeno, e os derivados de metais pesados, que vão levar a fibrose do pulmão e câncer de pulmão. Vou manter o meu pensamento inicial. Quando eu perguntei para o Dr. Mauro, ele disse que os dois são nocivos, concordo plenamente. Mas ainda assim, pelas explicações, me parece, e eu quero ouvir o Dr. Felipe sobre isso também, que para efeitos de comparação, há um potencial ainda mais nocivo no caso do cigarro eletrônico. O que o senhor pensa sobre isso? Eu concordo que há um potencial realmente de desenvolver talvez uma nova população de fumantes, né? Que pode achar que está fumando substâncias ou um cigarro, né? É menos tóxico, mas que a longo prazo realmente não há segurança nenhuma e as evidências apontam para um risco elevado de várias doenças. Então aqui eu até faço um alerta, né? Que a gente lembra muito do pulmão, do câncer do pulmão, como bem dito pelo Dr. Mauro, mas é realmente um fator de risco para várias doenças e muitas vezes a gente nem imagina, como por exemplo câncer de bexiga, câncer de pâncreas, câncer de fígado, câncer de estômago, de esôfago e recentemente até eu acho que tem uma notícia que saiu essa semana do ex-presidente do Uruguai, o Mujica, falando de câncer de esôfago. E, pelo que eu sei, ele era um tabagista. Então, isso se estende realmente para uma população inteira e é preciso que os jovens entendam isso. Não é só mais um hábito, uma moda, é um cheiro gostoso, né? Uma combinação de hábitos com amigos, não. É um fator de risco que vai ser carregado para a vida inteira. Tenho pegado no consultório, muitas vezes, pais trazendo filhos adolescentes com problemas respiratórios e não entendendo por quê. E quando a gente vai conversar com o adolescente, 15, 14 anos, descobrimos na conversa que ele está usando cigarro eletrônico. Os pais nem sabiam. Não sabiam. A surpresa do pai ou da mãe durante a consulta, que ele arregala um olho desse tamanho. Mas onde você está usando isso? Porque em casa ninguém te trouxe. Sempre existe no condomínio ou na escola aquele adolescente mais descolado, que tem um pai mais permissivo, que traz, ele fornece para as outras crianças. Então, dentro dos condomínios, das escolas, está havendo uma forma de passagem desse cigarro eletrônico entre as crianças, entre os adolescentes, de venda entre eles, quando não conseguem pela internet. Eu fui dar uma palestra de cigarro eletrônico num grande colégio aqui de São Paulo, bem tradicional, exatamente porque eles identificaram que os adolescentes estavam fumando cigarro eletrônico escondido no banheiro e eles tinham uma técnica de que todos os alunos botavam o cigarro eletrônico num saquinho, punham na janela do lado de fora do banheiro, ficava pendurado do lado de fora, então eles saíam da sala de aula, iam no banheiro, puxavam por fora, fumavam e voltavam. Até que a diretoria descobriu isso e aí convocou todos os pais para uma reunião e aí eu fui convidado para falar sobre o cigarro eletrônico. Mas existem estratégias entre os adolescentes para, entre eles, trafegar esse cigarro eletrônico entre eles. O acesso é muito facilitado. Claro que dentro de um contexto escolar tem todas essas estratégias, mas é muito fácil comprar. E aí eu chamo a atenção para essa decisão recente da Anvisa, que na verdade só manteve uma decisão lá de 2009 de proibir o comércio, propagandas, estocagem, armazenamento desses cigarros eletrônicos aqui no Brasil. E ao mesmo tempo é tão fácil, né, doutor Felipe, adquirir e às vezes não só vendedores ambulantes. É comum encontrar em alguns estabelecimentos comerciais. Está faltando atacar o problema em outras frentes, além de só proibir? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Realmente, o controle do tabagismo, ele é muito amplo, né? E pela falta de regulação, agora tem uma regulação que continua, obviamente, que é proibido comprar, é proibido divulgar, fazer propaganda, etc. No entanto, não há um controle, obviamente, do que chega, dos componentes que estão ali, da dose de nicotina, né? Das substâncias tóxicas, dos metais pesados. Então, esse é um grande problema. A outra questão mais ampla em relação ao tabagismo, então realmente não é só o acesso imediato, precisa ter um controle disso para realmente não chegar onde precisa. Há esse acesso muito fácil até internet, vários outros pontos de venda que a gente sabe, né? Mas também há a necessidade de um apoio a quem fuma, para parar de fumar.
né? Existe uma série de possibilidades, é uma estrutura mais ampla que realmente precisa ter para apoiar essas pessoas a largarem o tabagismo e intensificar, eu acho que as informações, o conhecimento, como por exemplo escolas, no setor público, uma informação de boa qualidade para as pessoas entendam o porquê de não entrar realmente nesse vício, nessa adição, né, que pode ser muito prejudicial à saúde. Eu acho que vale a gente recordar aqui uma publicação científica também recente, que dentro dessa campanha anti-tabagismo no Brasil, que é um exemplo mundial, e a gente não pode voltar para trás. Então, por isso que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica apoia muito essa medida de manter a proibição, porque, na verdade, não é algo isolado. É algo que tem acontecido há 30 anos, que tem dado certo e não tem por que retroceder nas medidas que têm funcionado de alguma forma. Claro que isso isoladamente não resolve toda a questão, mas ela realmente é fundamental. Então, acho que vale a gente lembrar que nos últimos 30 anos a expectativa foi que foram salvas mais de 400 mil vidas pela diminuição do tabagismo no Brasil. Então, é um número realmente muito significativo e que a gente tem que ter em mente e, diante de um projeto mais amplo, né, de promoção da saúde, de levar a informação adequada para quem precisa, a gente precisa levar não só para os adultos, mas cada vez para os mais jovens, né? Entender o porquê e como evitar realmente que esse grande drama da saúde pública aconteça. Então, eu acho que talvez o principal motivo seja realmente os benefícios para a saúde pública. Não é só individualmente, claro que a gente pode pensar, cada um tem o seu direito de ter suas medidas, né? Mas pensando em saúde pública, em que os recursos são limitados, a gente diminui o risco de doenças na população como um todo e poder usar da melhor maneira no tratamento, na cura de doenças como o câncer, por exemplo, a gente tem que realmente direcionar as medidas, né, de saúde pública para esse caminho. Existe até uma questão coletiva também, né, doutora? Eu não sei se o cigarro eletrônico se aplica da mesma forma como o que eu vou dizer agora se aplica para os cigarros convencionais, que é aquela história do fumante passivo, né? No caso da fumaça do cigarro eletrônico, se aplica a mesma regra? Aquele que passivamente está recebendo aquela fumaça, aquelas substâncias em forma de vapor, também são prejudicadas? Vamos partir do princípio que tudo que entrar dentro do pulmão que não for ar puro vai fazer mal. Contando a poluição aqui de São Paulo, né? Então, tudo que a gente respirar, tem coisa pior. Tudo que a gente respirar que não for ar puro vai fazer mal. A questão é a intensidade e a frequência que isso acontece. É bem conhecido que o tabagismo passivo de uma pessoa que convive com fumante dentro de casa, dentro de um escritório, vai desenvolver doenças de maneira parecida com a doença que tem o indivíduo que fuma. Tem pacientes mulheres que conviveram com maridos fumantes dentro do quarto a vida inteira que morrem de câncer de pulmão. Então, isso existe. Quanto ao cigarro eletrônico, a gente ainda não tem os dados consistentes, pelo menos de uso de tempo mais prolongado, para identificar que os mesmos riscos acontecem. Mas é lógico nós supormos que aquelas substâncias que estão sendo vaporizadas no ambiente, que na verdade não é um vapor, são partículas ultrafinas de metais pesados com nicotina e outras substâncias tóxicas entrando dentro do pulmão, os danos, como você já colocou, são parecidos com o da poluição. A poluição atmosférica leva a danos cardiovasculares e danos respiratórios, porque afeta não só o pulmão, mas como a circulação e o coração, e é bem provável que isso vai acontecer também com o fumante passivo. Por isso, não se fumar o eletrônico dentro dos restaurantes, dentro dos aviões, é uma atitude muito natural e lógica, porque eu tenho visto em alguns ambientes que eu frequento os usuários do cigarro eletrônico fumar em restaurante ou em avião porque alegam que o cigarro é diferente, não é o cigarro convencional. Tem um cheiro forte, tem cheiro de aromas gostosos e acaba sendo até agradável muitas vezes para as pessoas ao lado, mas que há prejuízos, com certeza também existem. Eu acho bom enfatizar isso porque é comum as pessoas fumarem em ambientes fechados o cigarro eletrônico achando que não faz mal como o outro, né, doutor? Exatamente. E essa medida mantém a proibição de uso em lugares públicos. Exatamente. Então, não só a venda, a propaganda, a importação, inclusive a importação individual também. Você não pode vir com a bagagem com cigarro eletrônico por essa regulamentação. E o uso em ambientes públicos também não fala nada em relação ao uso individual, a pessoa isolada, mas em ambientes públicos é proibido.
A gente tem políticas públicas hoje para ajudar o fumante do cigarro convencional a parar de fumar. Essas políticas também se aplicam para esses novos fumantes de cigarros eletrônicos, doutor? Não, é uma excelente pergunta. Eu acho que realmente é algo que ainda está se entendendo a longo prazo os efeitos, né, desse novo hábito, né, ou da modificação, né, desse hábito mais moderno, do tabagismo eletrônico. Mas acredito que sim, porque a adição ela se vem devido às substâncias químicas que estão ali. Então a nicotina pode ser inclusive mais viciante, porque é de uma forma cristalizada e pode chegar a doses ainda maiores, como o doutor Mauro muito bem já falou. Tem um outro dado interessante mostrando que o uso do tabaco eletrônico, né, como alguns chamam também, a pessoa traga muito mais. Então, tem estudos que mostram que a pessoa chega a tragar de 3 a 4 vezes mais, talvez pela facilidade, pela praticidade, do que um cigarro comum. A própria questão da irritabilidade menor, como o doutor falou. Então, não é só a dose, mas a frequência que a pessoa adulta costuma tragar com o cigarro eletrônico é muito maior. Então, o potencial, acho que como você muito bem disse antes, de efeitos maléficos no futuro é muito alto. Levando-se em consideração essas questões. O grande desafio que a gente está encontrando hoje, e isso é discussão nos congressos tanto brasileiros quanto internacionais, é o tratamento da dependência ao cigarro eletrônico. Porque como a dependência à nicotina acaba sendo maior, os próprios medicamentos que nós temos hoje estão sendo testados para esse tipo de dependência. As gomas de nicotina, os adesivos, os medicamentos antidepressivos vão sendo utilizados também para esse tratamento, porque o maior desafio hoje é o entendimento da dependência do cigarro eletrônico e como tratar, porque muitos já estão nos procurando para sair da dependência, porque estão percebendo os riscos muito mais precocemente do que o cigarro convencional. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta no combate ao cigarro de maneira geral, ou qualquer dependência nos adolescentes, é a intangibilidade do risco. Eles não veem esse risco imediato, porque o risco de qualquer dependência química vai acontecer lá na frente, anos depois de uso. Eles não se dão conta naquele momento dos riscos depois de 20, 30 anos. E o que a gente tem visto com o cigarro eletrônico é que muitos já estão desenvolvendo doença mais precoce. Então, isso já começa a ser mais tangível, esse risco, e muitas pessoas já nos procuram para esse tratamento. Então, esses tratamentos convencionais para quem quer parar de fumar o cigarro tradicional, o convencional, esses tratamentos já estão sendo aplicados, então, para esses pacientes dos eletrônicos. Sim, porque a dependência... Tem algum caminho mais de sucesso nesses tratamentos, doutor? Porque a dependência é a nicotina, a mesma coisa. É a questão da nicotina. É a questão da nicotina. Então, os tratamentos de dependência são tratamentos à base da dependência da nicotina. O que está se estudando é qual é o melhor desses medicamentos, qual a dose que a gente vai utilizar, não só dos medicamentos, dos adesivos, porque os adesivos são desenvolvidos por uma dependência convencional de quem fuma um maço por dia, que é a média do fumante. Tem uns que fumam mais, tem outros que fumam menos, mas em média um maço por dia. Agora, o usuário de cigarro eletrônico que fuma um pod em 4 dias, está fumando 2,5 maços por dia, é um grau de dependência muito mais elevado. Sim. Doutor Felipe, o senhor acredita que se nós fizéssemos agora, em 2024, algo parecido com o que foi feito lá em 1989, ou aquele processo que se iniciou naquele ano, uma campanha massiva para que haja um stop, uma parada desse consumo de cigarros eletrônicos, isso funcionaria? Eu acredito que sim. Inclusive, eu acho que é algo que a gente precisa insistir e incentivar realmente a população, os governos a deixarem isso mais claro para todo mundo, né? Eu acho que não só manter uma norma que está já há alguns anos aí presentes, né? Mas que isso precisa chegar de uma forma mais contundente à população. E eu acho que aqui a gente está fazendo, de certa forma, isso hoje é fundamental, né? E eu acho que as sociedades médicas, né, mídia, os governos têm que realmente insistir e levar essa informação cada vez mais próxima de quem está começando a usar. Eu acho que tem uma informação interessante, é que essa campanha, na verdade, que começou em 89, final da década de 80, ela é mundial. Então, existem metas até 2025, até 2030, de uma redução de mais de pelo menos 30% dos tabagistas no mundo inteiro. No Brasil, isso foi mais até. Né? Mas o que tem acontecido na última década é que essa diminuição do tabagismo, na verdade, tem pausado. Por causa desse consumo excessivo. Exatamente. E muitos países estão correndo o risco de não conseguir atingir essa meta, muito por causa da entrada realmente do cigarro eletrônico. Seríssimo isso. E o grande problema é o dinheiro.
Porque quem está por trás dos cigarros eletrônicos não é uma fabricação artesanal, é a grande indústria do tabaco que vem mudando o seu foco de atuação. Então, existe um grande interesse financeiro por trás, porque as grandes produtoras do cigarro convencional é que estão por trás da produção e da comercialização do cigarro eletrônico. Então, a gente faz um trabalho de formiguinha trabalhando contrário ao cigarro eletrônico quando existe um grande lobby internacional promovendo, porque eles pretendem mudar o foco do cigarro convencional para o cigarro eletrônico. E, inclusive, uma delas é que comprou uma produtora de aparelhos para tratamento de doenças respiratórias como asma, como bronquite crônica, enfisema, que são as bombinhas. A empresa que produz esses dispositivos foi comprada por uma indústria que produz cigarro convencional e cigarro eletrônico. Portanto, por um lado, ela promove a doença, ganhando dinheiro por ali, e por outro lado, ganha dinheiro vendendo o tratamento para a cura daquela doença. A gente está caminhando para os minutinhos finais do programa e eu gosto de deixar esses 2 minutinhos finais para que os especialistas convidados enfatizem para a audiência aquilo que é mais importante. Por que eu não devo, entre aspas, consumir de forma nenhuma o cigarro eletrônico, começando com o senhor? Ok, eu acho que é fundamental isso. Eu acho que a primeira coisa é a gente lembrar que poucos são os fatores que a gente pode evitar eliminar uma doença, como um câncer, por exemplo, como um infarto, um AVC. Então, o tabagismo é o principal fator de risco evitável que existe no mundo inteiro, muito próximo do excesso de álcool, uma má alimentação, mas o tabagismo é o principal fator evitável. Então, a gente tem que realmente eliminar qualquer chance de a gente trazer um novo hábito que pode ser até pior do que hábitos que já se tinham antigamente. Então, a gente tem que realmente afastar e promover a nossa saúde. Eu acho que esse é o nosso bem maior e tudo que a gente puder fazer para manter isso, a gente deve realmente insistir. Dr. Mauro? Então, estão tentando enganar as pessoas dizendo que o cigarro eletrônico ele é inofensivo. Não é inofensivo. Ele leva a dependência química por meio da nicotina, ele leva doenças respiratórias por meio dos sprays que ele elimina para dentro do pulmão, podendo provocar inclusive o câncer de pulmão e pode potencialmente levar a doença às pessoas ao seu redor. Portanto, ele não é inofensivo e as pessoas devem estar atentas e combater esse risco em si mesmas e dentro da casa de cada um. Mais claro do que essas mensagens finais, eu acho que é impossível ficar. Eu quero agradecer demais a presença dos especialistas aqui hoje no Jovem Pan Saúde. Nós conversamos com Mauro Gomes, pneumologista e membro da Comissão de Infecções da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Muito obrigada, Dr. Mauro, bem-vindo sempre. Obrigado, Lívia, obrigado ao Jovem Pan pelo convite. Falamos também com o Dr. Felipe José Fernandes Coimbra, que é cirurgião oncológico e diretor da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Bem-vindo sempre também, Dr. Felipe. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado pela participação. E a você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência, pela companhia. Espero que você tenha gostado, compreendido o programa de hoje. Lembrando que se você tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum outro tema aqui pra gente, é só enviar um e-mail para nós, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras tantas entrevistas que já fizemos, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.